Então, na nossa primeira aula desse quarto módulo, estamos falando sobre storytelling. Você percebeu que eu abri o módulo contando a história do lenhador, do desafio, do mestre dos lenhadores que foi desafiado por um jovem. E aí então ele disse que o jovem precisava parar um pouco para amolar o seu machado. Isso nós conhecemos no mundo pós-moderno como storytelling, ou seja, ilustrações, contando história. Robson, para que isso serve? Ou o que é? Storytelling significa contar história. Só que essa história que você vai contar no início da sua apresentação, no início de uma aula, no início da apresentação de um projeto, você tem que contar com um enredo elaborado e uma narrativa envolvente. E o storytelling tem que ter uma sincronia com o seu assunto. Você não pode escolher uma história aleatória, contar e não fazer nenhum link com o assunto que você vai abordar. E lembre-se, na introdução é muito importante você cumprimentar a sua plateia, cumprimentar o seu público, preparar o seu público e aí na introdução você pode usar essa técnica do storytelling. De uma forma simples, você está entendendo nessa primeira aula que uma história bem contada, com um enredo elaborado e uma narrativa envolvente, pode criar uma conexão, pode preparar os seus ouvintes para que você possa entregar o conteúdo. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre a divisão do seu discurso em introdução, desenvolvimento e conclusão. Porque as pessoas pensam que falar em público é só entregar conteúdo. E de uma forma muito rápida, eles cumprimentam a plateia, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, e já começa a entregar o conteúdo. Mas lembre-se, o storytelling serve também para criar uma conexão com o seu público, uma conexão com o assunto. Agora, para contar a história, claro, você tem que contar a história com um pouco mais de emoção, com esse contato visual que você já aprendeu, envolvendo o público nesse ato de contar a história, com um enredo elaborado e uma narrativa envolvente. A internet está repleta de storytelling. Basta que você pesquise e escolha a melhor história que você pode adaptar para o seu assunto e utilize bem essa arte de contar história.